Fala galera, nesse vídeo eu vou passar mais uma dica para você estar encontrando curto aí em placa-mãe de notebook. É uma placa-mãe da Dell. Eu vou ensinar para você o passo a passo de como você encontrar curto, tanto usando o multímetro como usando a fonte assimétrica. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Se você quer aprender do zero a reparar a placa-mãe de notebook, passo a passo, tensão por tensão, dos dias 16 ao dia 25 agora de janeiro, está no ar o nosso workshop Segredos do Notebook. 100% online, 100% gratuito. Então clica aí no link da descrição, se inscreve e eu te vejo lá. Pronto, essa placa aqui, ó, ela não está ligando. O que acontece com ela? A gente conecta o carregador e ela pisca o LED. Então você tem que prestar atenção aqui nessa dica, ó. Quando você conecta o carregador aqui, que pisca o LED do carregador, então você tem um curto ali nos primeiros componentes da placa, que a gente chama de circuito de entrada. Ele fica logo próximo ao jack ali, ó, esses componentes. Então vamos lá, eu vou usar aqui a fonte assimétrica, porque se você ficar usando ali a fonte mesmo do notebook, ele vai ficar piscando, você não vai conseguir encontrar nenhum curto. A Dell ela aceita até 19 volts do carregador. A gente vai regular aqui para uns 5 volts mais ou menos e vai subindo conforme a gente precisar para achar o curto. Pronto, ó. Com 5 volts ele já tem um consumo de 1,13 amperes. Então isso aqui já está indicando que ele tem um curto ali na entrada. Porque se tivesse normal a placa, ela não estaria dando esse consumo todo, daria no máximo 0,01, 0,02. Então, a partir de 0,60 amperes consumido na fonte, na hora que você conecta aqui, sem pressionar o botão de start, sem fazer nada, então isso indica que tem um curto ali na entrada. Então como é que a gente vai fazer para achar um curto? É simples, se o curto é na entrada, ele vai esquentar algum desses componentes que tem aqui na entrada. Então você vai utilizar o dedo aqui por cima dos componentes, para saber o que está aquecendo. E com esse consumo aqui, esse aquecimento já está bem alto. Então você coloca o dedo aqui, ó, já dá para sentir que essa região está quente. Pronto, ó. O componente que mais está aquecendo é esse aqui, ó, o PU4201. É esse componente aqui, ó. Deixa eu apontar aqui para você ver. PU4201 na placa-mãe. Ele é um MOSFET de entrada. Acontece muito, né? O MOSFET de entrada entra em curto e dá esse consumo aí na fonte assimétrica. Às vezes você tem vários componentes aqui, aí você não vai identificar qual está aquecendo, porque eles são pequenos, né? Está tudo muito perto. Então tem uma dica interessante, é você colocar álcool. Você injeta ali a tensão, né? No caso aqui é do carregador, que eu estou colocando, a da fonte assimétrica. E eu pingo umas gotas de álcool em cima, ó. Aí o componente está aquecendo, ele vai secar mais rápido. Pode prestar atenção, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui, ó, tá pegando fogo e ele seca mais rápido o álcool. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ali agora na tela do computador, vou te mostrar que componente é esse no esquema elétrico. Pronto, uma vez que a gente achou o componente na placa-mãe que está aquecendo, a gente vai agora para o esquema elétrico aqui. A gente vai ver qual componente se trata. É o PU4201, onde está aqui na busca. Está aqui o esquema aberto. A placa é um Dell FX3MC. Então dito aqui PU4201. Pronto, já localizei. Ele realmente é um MOSFET, canal P. Se você colocar essa numeração aqui no Google, digitar datasheet, você vai ver o canal dele, é um canal P. Então a função dele basicamente é passar essa tensão aqui, que vem aqui do carregador. Ó, essa linha aqui, ó, ela está ligada nesse conectorzinho aqui, ó, que é o conector do jack, que é que recebe a tensão do carregador. E ela vai levar essa tensão até o PU4201, que é o nosso MOSFET de entrada. E ele está aquecendo, ele está em curto. A gente vai retirar ele da placa e vai ver se realmente ele está em curto ou então se é algum outro componente próximo, que às vezes acontece outro componente em curto e faz ele aquecer. Então aqui a função dele é basicamente essa mesma. Ele pega a tensão aqui do carregador e transporta para o outro lado. Ele faz um chaveamento transportando para o outro lado para alimentar o restante da placa. Esse aqui é o circuito de entrada da placa. Está aqui o jack, o conector que recebe a tensão do carregador e passa a alimentação para o restante da placa. Então, como dá para a gente ver, fica bem simples quando você realmente conhece como funciona o esquema elétrico. O esquema ele é uma orientação que você tem, como um mapa para te guiar até o defeito. Se você conhece ali, entende os componentes, entende como funciona o circuito, então fica muito simples você consertar qualquer defeito aí que você tenha em placa-mãe de notebook. Então vamos para lá, vamos voltar para a placa, vamos fazer a retirada e vamos fazer o teste, ver como é que a placa reage, se volta a funcionar.
Vamos testar o MOSFET aqui fora da placa. Resistência do source pro dreno. Invertendo. Ok. Ativei o gate. O MOSFET está chaveando. Então o defeito não vai ser esse MOSFET. Então provavelmente ele aqueceu porque tem outro componente ali em curto na linha. Então a gente vai injetar a tensão de novo e vai ver quem é o culpado realmente. Então eu vou aqui injetar a tensão de novo na linha do carregador. Ó. E como dá pra gente ver aí, ó, o consumo continua. Então o curto não sumiu, mesmo sem um MOSFET aqui na placa. Então a gente vai continuar aqui com o dedo. Essa região toda aqui ela está aquecendo. Então ficou confusão porque os componentes são pequenos. A gente não tem como saber exatamente. E a dica que a gente pode usar do álcool é interessante. Mas outra dica bem precisa também é você utilizar um papel térmico. Que é esse papelzinho aqui, que vem naqueles rolos de impressora, de máquina de cartão. Então você vai colocar aqui na região, mais ou menos está aquecendo. E o componente que realmente está aquecendo muito, ele vai ficar preto, vai deixar preto aqui a parte do papel. Então a gente coloca aqui mais ou menos em cima. Ó, e ele não deixou, então a gente vai caçando. Aqui tá bem quente. Eu vou colocar aqui do outro lado também, porque tem alguns componentes aqui que fazem parte da entrada. Então deixa eu injetar a tensão aqui desse lado. E colocar o dedo aqui por aqui. Aqui tá quente também a região. Pronto, eu achei, ó. Quase queimei o dedo aqui, ó. Tem um capacitor aqui que tá pegando fogo. Então eu vou colocar aqui o papel térmico em cima dele. Ó. Ó. E o papel ficou preto. Tá vendo? Aqui tá totalmente clarinho o papel. Vou colocar aqui de novo. Como o capacitor está pegando fogo, então ele escurece o papel. Então provavelmente a gente já achou realmente o culpado aqui desse curto. Vou retirar esse capacitor, substituir, ver no esquema com a referência dele, fazer a substituição e ver se a placa volta a ligar. Então a gente volta aqui para o esquema elétrico e a gente vai procurar qual é o capacitor que está aquecendo, para ver a referência dele. Lá na placa ele é o SC4401. Então dou um Enter aqui. Pronto, tá aí, localizou. SC4401. Ele faz parte da linha de alta aqui do CI de charge. Ó, ele faz parte dessa tensão aqui, ó, charge underline SRC. Essa tensão aqui, ó, ela chega até o MOSFET de alta aqui do circuito da bateria de charge. Então se você colocar aqui essa tensão e ver onde é que ela sai, vou copiar aqui só pra gente ver, ó. Vou dar um Enter. Ela vem da tensão, tá aqui a ligação, é DC about. E essa tensão DC about, ela é originada aqui, ó, nos MOSFETs de entrada, no carregador. Tá vendo, ó? Esse aqui é o segundo MOSFET de entrada. E quando passa por ele aqui a tensão já tem outro nome, AD+. Só basta você seguir, se você quiser encontrar. Vou procurar o nome exatamente AD+. Dá Enter aqui. Ela vai para outros lugares da placa também. Pronto, ó. Aqui é onde ela nasce. Aqui é o jack, o pino que é conectado ao jack. Ele vem aqui a tensão do carregador. Inicia-se com esse nome, mais DC underline in. E depois de passar por esse MOSFET aqui de entrada, ele passa a se chamar AD+. E depois charge underline SRC. Aquela tensão lá que a gente viu que está ali em curto. Aqui, ó.
Então dessa forma tem como você descobrir de onde é originada toda a tensão, basta você ir seguindo os nomes aqui que você vê no esquema. Então vamos lá, vamos fazer a troca desse capacitor, o EC4401, e ver se a placa sobe de novo e volta a funcionar. Ele é um capacitor de 50 volts, então eu tenho que colocar aqui um de referência igual. Como eu tenho uma placa-mãe igual a essa, eu vou retirar ali, eu tenho uma placa igual na sucata, vou retirar e vou colocar aqui para a gente testar. Mas se você não tiver, basta você pegar essa referência aqui e procurar em algum esquema elétrico aí de sucata que você tenha. Pronto, troquei o capacitor, agora eu vou ligar aqui na fonte assimétrica e ver se sumiu o curto. Se não tiver mais nenhum consumo, ó, tá dando 0 de consumo em amperes. Continua 5 volts aqui na fonte, então o curto já sumiu. Eu vou subir para 19.5, que é a tensão do carregador, e ver se a placa liga. Desconectado aqui, subir aqui para 19.5. Agora a gente vai ver se a placa liga, né? Aí, ó, 0 de consumo. Então vou apertar aqui o botão de power. Aqui, ó. O cooler girou, subiu o consumo da fonte. E a gente vai ver aqui com o multímetro se todas as tensões estão ali na placa. Ó, tensão de 3, tensão de 5, tensão da memória 1.35, tensão do chipset. Então, ok, todas as tensões estão aí na placa, muito provavelmente ela já está funcionando ainda no vídeo. Para confirmar, a gente vai ali para a tela do computador fazer o teste. Pronto, já fizemos o teste lá na bancada, medimos as tensões e agora a gente vai fazer aqui com o monitor, ligar aqui a placa, né? Então vamos lá. Já conectei aqui o monitor na placa, vou conectar o carregador, apertar aqui o botão de start, girou o cooler, tá aí, deu vídeo na tela. Então tá aí, mais uma placa resolvida, um notebook resolvido. É só ligar para o cliente, fazer essa devolução e ganhar aí mais uma placa, o lucro de mais uma placa. Depois do sucesso que foi o e-book, o livro que eu escrevi sobre como consertar a placa-mãe, e a pedido da galera eu gravei o treinamento online em vídeo, aprender a consertar a placa-mãe do zero. É tudo passo a passo mesmo. Então clica no link que está aí abaixo da descrição, se você tiver interesse, e a gente se vê lá dentro do treinamento.